Submissão, continuação. A temporada turística ainda não estava no auge e foi fácil encontrar um quarto no Hotel Bullside, agradavelmente situado na cidade medieval. O restaurante panorâmico dominava o Vale do Alzou. O local era, de fato, impressionante e extremamente vazio. A permanente renovação dos turistas vindo dos 4 cantos do mundo, todos um pouco diferentes, todos um pouco semelhantes, de câmera na mão, percorrendo deslumbrados aquele emaranhado de torres, caminhos de ronda, oratórios e capelas que escalavam a falésia, me deu, alguns dias depois, a impressão de uma espécie de saída do tempo histórico. E mal reparei, na noite do segundo domingo das eleições, na ampla vitória de Mohammed Ben Ades. Deixei-me lentamente invadir pela inação sonhadora e, ainda que dessa vez a internet do hotel funcionasse perfeitamente, eu me preocupava bem pouco com o silêncio prolongado de Miriam. Para o hoteleiro e os funcionários, agora eu estava catalogado. Um solteiro um pouco culto, um pouco triste, sem maiores distrações. E no fundo era uma distração exata. Bem, para eles eu era o tipo de cliente que não cria problemas, e isso era o essencial. Talvez tivesse 1 ou 2 semanas que eu estava em Rocamadour quando recebi, enfim, um e-mail dela. Falava-me muito de Israel, do ambiente peculiar que reinava, extraordinariamente dinâmico e alegre, mas sempre com um fundo subjacente de tragédia. Podia parecer estranho, ela me dizia, abandonar um país, a França, porque se temia o risco de hipotéticos perigos e emigrar para um país onde os perigos nada tinham de hipotéticos. Um ramo dissidente do Hamas acabava de decidir lançar uma nova série de ações, e todo tipo, ou quase kamikazes recheados de explosivos, iam para os ares em restaurantes e ônibus. Era estranho, mas estando ali, conseguia-se compreender isso, porque Israel estava em guerra desde a origem. Os atentados e combates pareciam, de certa forma, inevitáveis, naturais, ou pelo menos não impediam que se aproveitasse a vida. Anexou ao e-mail 2 fotos dela, de biquíni, na praia de Tel Aviv. Numa das fotos, tirada de 3/4 de costas, quando se lançava no mar, dava para ver muito bem suas nádegas, e comecei a ficar de pau duro. Tinha uma vontade irresistível de buliná-las. Sentia minhas mãos percorridas por um formigamento doloroso. Era incrível como me lembrava bem de sua bundinha. Ao desligar o computador, tomei consciência de que em nenhum momento ela falava de um eventual regresso à França. Desde o início de minha temporada peguei o costume de ir todo dia à Capela Notre-Dame e sentar uns minutos diante da Virgem Negra. Aquela mesma que fazia 1000 anos inspirava tantas peregrinações, diante da qual tinham se ajoelhado tantos santos e reis. Era uma estátua estranha, que testemunhava um universo inteiramente desaparecido. A Virgem estava sentada muito ereta, seu rosto de olhos cerrados, tão distante que parecia extraterrestre. Era coroado por um diadema. O menino Jesus, que para falar a verdade não tinha nada das feições de menino, e sim de adulto e até de velho, sentava-se também muito ereto em seu colo. Também de olhos cerrados e seu rosto anguloso, sensato e poderoso, também trazia ao alto uma coroa. Não havia nenhuma ternura, nenhuma entrega maternal em suas atitudes. Não era o menino Jesus que estava representado, já era o Rei do mundo. Sua serenidade,
A impressão de força espiritual, de potência intangível que transmitia eram quase assustadoras. Essa representação sobre-humana era o extremo oposto do Cristo torturado e sofredor que Matthias Grunewald representara e que tanto impressionara Huysmans. A idade média de Huysmans era a da idade gótica, e até do gótico tardio, patética, realista e moral. Já estava próxima do Renascimento, mais do que da Era Romântica. Lembrei-me de uma discussão que tivera, anos antes, com um professor de História da Sorbonne. No início da Idade Média, ele me explicara. A questão do julgamento individual quase não se apresentava. Foi bem mais tarde, em Jerônimos Bosch, por exemplo, que apareceram essas representações horripilantes em que Cristo separa a corte dos eleitos e a legião dos condenados, em que diabos arrastam os pecadores não arrependidos para os suplícios do inferno. A visão romântica era diferente, bem mais unanimista. Ao morrer, o crente entrava num estado de sono profundo e se misturava à terra. Uma vez realizadas todas as profecias, na hora do segundo advento de Cristo, era todo o povo cristão, unido e solidário, que se levantava do túmulo, ressuscitado em seu corpo glorioso, para ir em marcha rumo ao paraíso. O julgamento moral, o julgamento individual, a individualidade em si mesma não eram noções claramente compreendidas pelos homens da Era Romântica, e eu também sentia minha individualidade se dissolver, durante meus devaneios cada vez mais prolongados diante da Virgem de Rocamadour. No entanto, de fato eu precisava voltar para Paris. Já estávamos em meados de julho, já fazia mais de um mês que eu estava ali. Foi o que percebi certa manhã, com uma surpresa incrédula. A bem da verdade, não era urgente, pois receber um e-mail de Marie-Françoise que entrara em contato com outros colegas. Ninguém até agora recebera a menor mensagem das autoridades universitárias. A indefinição era total. Num plano mais geral, tinham acontecido as eleições legislativas, com os resultados previsíveis, e um governo fora formado. Começaram a haver programações turísticas no vilarejo, sobretudo gastronômicas, mas também culturais. E na véspera de minha partida, quando eu fazia a visita diária à Capela Notre-Dame, deparei-me, por acaso, com uma leitura de Peggy. Instalei-me na penúltima fila. A assistência era um pouco esparsa, composta sobretudo de jovens de jeans e camisa polo. E todos tinham esse rosto confiante e fraterno que conseguiam exibir, não sei como, os jovens católicos. Mãe, eis aqui vossos filhos que tanto lutaram. Que não sejam avaliados como se avalia um espírito, que sejam antes julgados como se julga um proscrito, que retorna estendendo-se por caminhos perdidos. Os versos ressoavam com regularidade no ar calmo e eu me perguntava o que aqueles jovens católicos humanitários conseguiam, afinal, entender de Peggy, de sua alma patriótica e violenta. Seja como for, a dicção do autor era notável. Parecia-me, aliás, que se tratava de um ator de teatro conhecido. Devia pertencer à comédia francesa, mas também devia ter atuado em filmes. Eu tinha a impressão de já ter visto sua foto em algum lugar. Mãe, eis aqui vossos filhos em seu imenso exército. Que não sejam julgados só por sua miséria, que Deus ponha junto com eles um pouco dessa terra, que tanto os perdeu e que eles tanto amaram. Era um ator polonês, agora eu tinha certeza, mas ainda não me lembrava de seu nome. Talvez também fosse católico, certos atores são.
É verdade que exercem uma profissão muito estranha, em que a ideia de intervenções da providência pode parecer, mais que várias outras, plausível. E aqueles jovens católicos, será que gostam da terra deles? Estariam dispostos, por ela, a se perder? Eu mesmo me sentia disposto a me perder, não por minha terra especialmente. Sentia-me disposto a me perder em geral. Bem, sentia-me num estado estranho. A Virgem me parecia subir, elevar-se de seu pedestal e crescer na atmosfera. O menino Jesus parecia prestes a se separar dela, e a minha impressão era a de que agora lhe bastaria erguer o braço direito, e os pagãos e idólatras seriam destruídos, e as chaves do mundo lhe seriam entregues na qualidade de Senhor, na qualidade de possuidor e na qualidade de mestre. Mãe, eis aqui vossos filhos, que tanto se perderam. Que não sejam julgados por baixa intriga, que sejam reintegrados como o menino pródigo, que venham desabar entre dois braços estendidos. Talvez também, muito simplesmente, eu estivesse com fome. Na véspera me esquecera de comer e talvez fosse melhor voltar para o hotel, sentar à mesa diante de umas coxas de pato em vez de desabar entre dois bancos, vítima de uma crise de hipoglicemia mística. Mais uma vez repensei em Huysmans, nos sofrimentos e nas dúvidas de sua conversão, em seu desejo desesperado de se incorporar a um rito. Fiquei até o final da leitura, mas no fim percebi que, apesar da grande beleza do texto, teria preferido, para minha última visita, estar sozinho. Naquela estátua severa estava em jogo outra coisa muito diferente do que a ligação a uma pátria, a uma terra, ou do que a celebração da coragem viril do soldado, ou até mesmo o desejo infantil de ter uma mãe. Havia ali algo misterioso, sacerdotal e régio, que Peggy não tinha condições de entender, e Huysmans menos ainda. Na manhã seguinte, depois de carregar a mala até o carro, depois de pagar o hotel, voltei à capela Notre-Dame, agora deserta. A Virgem esperava na sombra, calma e intocada. Possuía a soberania, possuía a força, mas aos poucos senti que perdi o contato, que ela se afastava no espaço e nos séculos, enquanto eu me encolhia em meu banco, encarquilhado, recolhido. Meia hora depois me levantei, definitivamente desertado pelo espírito, reduzido a meu corpo estragado, perecível, e tornei a descer tristemente os degraus em direção ao estacionamento. Ao voltar para Paris, quando passei a barreira do pedágio do Saint-Arnaud, deixando para trás Souvigny-sur-Orge, Antony e depois Montreuil, desviando para a saída da Porte de Itália, sabia que ia ao encontro de uma vida sem alegria, mas não vazia, povoada ao contrário de leves agressões. Como eu esperava, alguém se aproveitara de minha ausência para ocupar o lugar da garagem do prédio que me era reservado. Um pequeno vazamento aparecera perto da geladeira. Não havia outro incidente doméstico. Minha caixa de correio estava cheia de cartas administrativas variadas, sendo que algumas exigiriam resposta rápida. A manutenção de uma vida administrativa correta exige uma presença mais ou menos constante. Qualquer afastamento prolongado traz o risco de nos deixar em situação delicada junto a este ou aquele organismo. Eu sabia que precisaria de vários dias de trabalho para repor as coisas nos eixos. Fiz uma triagem sumária, jogando fora as publicidades mais insípidas, conservando as ofertas mais focadas,
3 dias de loucura no Office Depot. Descontos exclusivos do Cobração. Antes de transferir meu olhar para o céu uniformemente cinza. Fiquei assim algumas horas, me servindo regularmente de doses de rum antes de atacar a pilha de cartas. As 2 primeiras, vindas de meu seguro de saúde, me informavam a impossibilidade de atender a certos pedidos de reembolso e me convidavam a reenviá-los juntando fotocópias dos devidos documentos. Para mim, tratava-se de uma correspondência habitual, que eu me acostumara a deixar sem resposta. A terceira carta, em compensação, me reservava uma surpresa. Vinda da prefeitura de Nevers, dirigia-me os mais sinceros pêsames pelo falecimento de minha mãe e me informava que o corpo fora transferido para o Instituto Médico Legal da cidade, que me cabia contactar para tomar as providências cabíveis. A carta era datada de terça-feira, 31 de maio. Percorri rapidamente a pilha. Havia mais uma carta sobre o caso, do dia 14 de junho, e a outra do dia 28. Finalmente, no dia 11 de julho, a Prefeitura de Nevers me informava que, conforme o artigo L 2223-27 do Código Geral das Coletividades Territoriais, o município se responsabilizara pela inumação de minha mãe no setor de covas rasas do cemitério da cidade. Eu dispunha de um prazo de 5 anos para proceder à exumação do corpo em vista de uma sepultura própria. Ao fim desse prazo, ele seria incinerado, e as cinzas espalhadas num jardim da saudade. Caso eu solicitasse a exumação, teria de arcar com as despesas feitas pela municipalidade, um carro fúnebre, 4 coveiros e as despesas propriamente ditas do sepultamento. Sem dúvida, eu não imaginava minha mãe levando uma vida social intensa, assistindo a conferências sobre as civilizações pré-colombianas ou percorrendo as igrejas românicas do Nivernais em companhia de outras mulheres de sua idade. Mas tampouco esperava uma solidão assim tão total. É provável que meu pai também tivesse sido contatado e devia ter deixado as cartas sem resposta. Seja como for, era constrangedor pensar que ela fora enterrada no terreno dos indigentes. Era, como me mostrou uma pesquisa na internet, o nome antigamente usado para o setor de covas rasas, e me perguntei que fim teria levado o seu bulldog francês. Sociedade Protetora dos Animais? Eutanásia direta? Em seguida, fui para o lado das faturas e avisos de débito automático, documentos fáceis que bastaria classificar nas pastas respectivas, a fim de isolar as correspondências dos meus 2 interlocutores essenciais, esses que estruturaram a vida de um homem, o seguro de saúde e as repartições fiscais. Não tinha coragem de me debruçar sobre isso de imediato e resolvi dar uma volta em Paris. Bem, Paris talvez não. Era um exagero. Ia me limitar, para esse primeiro dia, a um passeio pelo bairro. Ao chamar o elevador, tomei consciência de que não tinha recebido nenhuma correspondência das autoridades universitárias. Voltei atrás para consultar meus extratos bancários. O salário tinha sido depositado, perfeitamente normal, no fim de junho. Portanto, meu estatuto continuava igualmente incerto. A mudança de regime político não deixara rastro visível no bairro. Grupos compactos de chineses continuavam se amontoando em torno das salas de turf, com as cédulas de aposta na mão. Outros empurravam a toda os carrinhos de mão, transportavam arroz, molho de soja, mangas. Nada, nem mesmo um regime muçulmano,
Parecia capaz de frear suas atividades incessantes. O proselitismo islâmico, assim como a mensagem cristã antes dele, provavelmente se dissolveria sem deixar rastros no oceano daquela civilização imensa. Percorri Chinatown por pouco mais de 1 hora. A paróquia Saint-Hippolyte continuava a oferecer seus cursos de iniciação ao mandarim e à cozinha chinesa. Os prospectos para as festas Asia Fever da Maisons Alford não tinham desaparecido. Na verdade, não descobri outro sinal de transformação visível, além do desaparecimento da seção Cashier do Giant Casino. Mas os supermercados sempre se caracterizaram pelo oportunismo. A coisa era um pouco diferente no shopping Italy 2. Como eu pressentia, a boutique Jennifer tinha desaparecido, substituída por uma espécie de loja de produtos orgânicos provençais, propondo óleos essenciais, shampoo de óleo de oliva e mel com aromas de charnica. Menos inexplicável, talvez apenas por motivos econômicos, a filial do La Home Moderne, uma zona bem deserta do 2º andar, também fechara as portas, sem por ora ter sido substituída. Mas era, sobretudo, o próprio público que tinha sutilmente mudado. Como todos os shoppings, embora, é claro, de maneira muito menos espetacular que os de La Défense ou dos Halles, o Italy 2 atraía desde sempre uma quantidade notável de gentinha. Esta tinha desaparecido por completo, e as roupas femininas tinham se transformado. Senti de imediato, sem conseguir analisar a transformação. O número de véus islâmicos havia aumentado um pouco, mas não era isso, e levei quase 1 hora perambulando até captar, de um só golpe, o que mudara. Todas as mulheres estavam de calças compridas. A detecção das coxas femininas, a projeção mental reconstruindo a bucetinha em sua interseção, processo cujo poder de excitação é diretamente proporcional ao comprimento das pernas nuas, tudo isso era, em mim, tão involuntário e mecânico, de certa forma genético, que não percebi imediatamente. Mas o fato estava ali. Os vestidos e as saias tinham desaparecido. Uma nova roupa também tinha se disseminado. Uma espécie de blusa comprida de algodão, parando no meio da coxa, que tirava todo o interesse objetivo das calças justas que certas mulheres poderiam eventualmente usar. Quanto aos shorts, é claro que estavam fora de discussão. A contemplação da bunda das mulheres, mínimo consolo sonhador, também se tornara impossível. Uma transformação, portanto, estava indubitavelmente a caminho. Começara a se produzir um deslocamento objetivo. Algumas horas zapeando pelos canais da TNT não me permitiram detectar nenhuma mutação extra. De qualquer maneira, já fazia muito tempo que os programas eróticos tinham saído de moda na televisão.